Vamos ao próximo assunto do programa de hoje. Quem é que não gosta de ter em casa um produto único e que atenda às nossas necessidades como se fosse feito sob medida para a gente? Pode até parecer que o assunto da pauta é sobre moda, mas estamos falando sobre medicamentos magistrais, também conhecidos como manipulados, que são produzidos de forma personalizada e em doses ideais para cada paciente. A procura por estes remédios cresceu muito nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. Em 2020, 60% das farmácias de manipulação aumentaram as vendas e somente no primeiro trimestre deste ano a procura já subiu cerca de 8%. Será que existe aí alguma fórmula magistral mágica que vem junto com as substâncias que o médico prescreve? Vamos descobrir na entrevista com o farmacêutico Marco Fiaschetti, que fala diretamente de São Paulo conosco. Ele é diretor executivo da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Marco, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde para você. Por quê? Qual é a justificativa deste aumento pela procura do medicamento manipulado? Boa tarde, Vanessa, e a todos que nos acompanham. É um prazer poder estar dividindo um pouquinho aqui com vocês sobre essas informações. Primeiro, acho que é importante considerar o que é a farmácia de manipulação e qual é a diferença dela em relação a uma farmácia convencional. Numa farmácia convencional, sem manipulação ou denominada como drogaria, a farmácia ela revende os medicamentos feitos na indústria farmacêutica. E, normalmente, os medicamentos obtidos por processo industrial, eles são padronizados. A farmácia de manipulação, diferentemente da farmácia sem manipulação, é aquele estabelecimento de saúde que, sob a supervisão de um farmacêutico, vai produzir sob medida cada formulação de acordo com as especificidades daquele usuário. E, normalmente, essas formulações, elas são atendidas através de uma prescrição de um profissional habilitado, normalmente médico, nutricionista, dentista, veterinário e, em alguns casos, o próprio farmacêutico. Então, o produto manipulado, medicamento ou não, ele é produzido, então, sob demanda para aquele paciente em específico, e a vantagem disso é que, desta maneira, a gente atende às especificidades de cada um desses pacientes, porque nós não somos iguais. E sim, vem acontecendo um aumento desde 2014, quando a nossa associação passou a monitorar esse mercado. Desde 2014 nós observamos um aumento pela demanda das fórmulas manipuladas pelas farmácias de manipulação. E na pandemia, início aí de março de 2020, nós verificamos um incremento ainda maior da demanda da população por esse tipo de formulação, e natural, até pela crise sanitária que nós vivemos. Perfeito. Eu tenho uma pergunta muito curiosa para te fazer. Alguns pacientes, principalmente os mais velhos, acreditam que os médicos prescrevem remédios manipulados porque ganham mais do que se fossem os industrializados. Mas a gente sabe que os magistrais ou os manipulados chegam a ser até mais baratos. Por que o motivo da desconfiança? Bom, primeiro é importante considerar que nenhum profissional que atenda o paciente, ele deve ser remunerado pelo procedimento que ele recomenda, pelo medicamento que ele indica para aquele paciente. E você tem razão. Normalmente, a gente não é uma regra geral, mas em muitos casos, os produtos manipulados são mais em conta do que os industrializados, justamente porque a farmácia faz apenas uma unidade daquela fórmula para aquele determinado paciente e, consequentemente, aí nós não temos custos de distribuição desse produto para o Brasil inteiro, todo o marketing envolvido na divulgação desses produtos para o consumidor final,
ou para médicos, a farmácia de manipulação, então, ela não tem esses custos, o que acaba impactando positivamente para o bolso do consumidor. Uma informação importante que você passou, né? Pacientes idosos. Por que o paciente idoso é um potencial beneficiário de uma fórmula manipulada? Normalmente, um paciente idoso, ele é polimedicado, ou seja, ele precisa tomar vários medicamentos durante o dia. E a farmácia de manipulação, uma das vantagens é justamente essa, é poder combinar diferentes componentes numa mesma formulação, para que isso, então, impacte positivamente no uso, na administração, na ingesta desse medicamento. Então, pacientes idosos, eles são grandemente favorecidos quando o médico ou o profissional de saúde que o acompanha prescreve produtos manipulados, porque com isso a gente faz esse medicamento sob demanda para esse tipo de paciente. Excelente. A pandemia mostrou também que o trabalho do farmacêutico é de suma importância no campo da saúde, principalmente quando muitas pessoas recorreram a ele ao invés de ir até uma unidade de saúde, com medo até de se infectar pelo novo coronavírus. No caso das farmácias, Marco, de manipulação, que precisam de receita médica, como ficou essa relação entre o profissional e o paciente? Vanessa, interessante também essa pergunta. Primeiro, é importante considerar, independentemente se a farmácia tem manipulação ou não tem manipulação, ela tem um farmacêutico responsável, que é um profissional formado em nível superior, 4, 5 anos de faculdade, e a sociedade, Vanessa, ela tem o direito de ser atendida por um farmacêutico na farmácia mais próxima da casa dela. Este profissional é um profissional assim, chave dentro do contexto da saúde, porque é ele que vai orientar a população sobre o uso correto dos medicamentos. E mais um alerta: não existe medicamento isento de efeitos colaterais. Um simples medicamento para uma dor de cabeça, se não bem consumido, pode trazer efeitos negativos. Então, primeiro ponto, é um direito da sociedade buscar o farmacêutico na farmácia mais próxima e contar com as suas orientações. Na farmácia de manipulação, isso é ainda mais claro, porque, em média, cada farmácia de manipulação tem quase 3 farmacêuticos por empresa. E este farmacêutico está lá tanto para orientar a população sobre o uso correto dos medicamentos e outros produtos relacionados à saúde, como também para supervisionar todo o processo de manipulação daquela fórmula. E com a crise sanitária advinda da pandemia, a sociedade demandou mais deste farmacêutico em relação às orientações, não só relacionadas à pandemia propriamente dito, mas uso de produtos, por exemplo, destinados à manutenção da imunidade, também produtos antissépticos, enfim. Então, o farmacêutico é peça-chave, não só na farmácia de manipulação, mas a sociedade, ela precisa entender que ela tem o direito de ter acesso a este profissional de saúde, sem marcar horário, sem precisar se deslocar a uma instituição de saúde, por exemplo. Perfeito. As farmácias de manipulação têm sido demandadas não só pela população em geral, mas também pelas instituições de saúde. Antes da pandemia, Marco, essa procura já era grande ou também aumentou em função da crise sanitária? Vanessa, outra vez uma pergunta bastante interessante. Se a especialidade da farmácia é personalizar produtos de acordo com a característica, idade, condição física daquele paciente, isso também ocorre com um paciente acamado ou internado. Um paciente entubado, por exemplo, ele não consegue engolir um comprimido. E não basta apenas triturar um comprimido convencional, e colocar isso, por exemplo, numa água e o paciente tomar. Isso não é possível. A farmácia de manipulação, então, ela também atende pacientes acamados
paciente tenha dificuldades ou impedimento de fazer o uso daquele produto. Então, a farmácia, supervisionado pelo farmacêutico, pode transformar aquele comprimido numa solução que é possível, por exemplo, o profissional de saúde colocar dentro de um catéter, ou seja, o que for. E sim, como nós estamos observando a demanda crescente de serviços hospitalares pela sociedade e também a explosão de pacientes internados por causa da Covid, foi natural que as farmácias de manipulação fossem ainda mais demandadas pelas instituições de saúde, hospitais e congêneres, justamente para adaptar formulações, dosagens a pacientes que estejam internados. Isso sempre aconteceu e, por ocasião da pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Perfeito. Temos participação do público para você. O Paulo pergunta: qual a diferença das ervas medicinais para os medicamentos manipulados? Boa pergunta. Muito bom. Primeiro, é importante considerar que medicamentos eles podem ser compostos por substâncias químicas, substâncias de origem natural, vegetal e plantas medicinais. Tá? E aí nós temos produtos à base de plantas medicinais, tanto produtos medicamentos, formulações industrializadas, como de farmácia de manipulação. Então, produto natural ou produto de plantas medicinais não é sinônimo de produto manipulado. A farmácia de manipulação, ela tem condições de fazer um produto à base de plantas medicinais, como ela também tem condições de fazer um shampoo para um cãozinho, como ela também é possível ela preparar um medicamento cujos compostos sejam químicos. Enfim, a variedade de produtos que a farmácia de manipulação pode manipular é infinita. Agora, é comum essa associação indevida de que o produto manipulado é produto natural. Não necessariamente. Também a farmácia fornece esse tipo de produto, de formulação, mas não exclusivamente. Perfeito. Então, indo nesse sentido da pergunta, como é o nome do nosso... Paulo. O Paulo perguntou, e nós somos craques em fazer isso aqui, nós amazônidas. Você acredita que esse ritmo e busca por remédios manipulados, principalmente à base de produtos fitoterápicos ou plantas medicinais, pode enfraquecer a indústria farmacêutica nos próximos anos? De forma nenhuma. São atividades complementares, né? Para determinados pacientes, e aí cabe ao profissional de saúde que está assistindo esse paciente determinar, para alguns pacientes o medicamento industrializado ele faz sentido e continuará fazendo. Né? Em outras ocasiões, um produto personalizado, feito sob medida, é o mais adequado. Então, essas duas maneiras de se obter um produto farmacêutico, quer seja em nível industrial, quer seja em nível de manipulação, eles não são excludentes. O importante é a sociedade perceber que a sua saúde, ela pode ser tratada, ela pode ter a sua manutenção de saúde, a promoção de saúde, também com produtos manipulados, que normalmente são indicados quando aquele paciente tem alguma dificuldade com o produto industrializado ou aquele produto industrializado pela sua composição, tamanho, quantidade, não é a mais adequada para aquele paciente. Ótimo. Mais pergunta. O Ítalo Neto tem uma dúvida. Se hoje, diante da pandemia que estamos vivendo, houvesse um remédio de forma manipulada para a Covid-19, você acha que a população iria aceitar bem? Boa pergunta. Eu acredito que sim, porque como a gente já comentou aqui, a sociedade, a cada ano que passa, ela vem entendendo melhor o que é a farmácia de manipulação, entendendo os benefícios do produto manipulado, produto esse que é feito sob medida para aquela condição, para aquele paciente, e
Se por um acaso existisse um medicamento para COVID, a farmácia de manipulação estaria apta a fazê-lo, a prepará-lo, segundo uma prescrição médica, com toda a segurança, para dar a tranquilidade para esse usuário. É importante a gente considerar, então, produto manipulado ou produto industrializado, medicamento manipulado ou medicamento industrializado, eles são obtidos de forma diferentes, têm as suas importâncias, cada um deles, mas o que a gente observa, a sociedade começa a perceber que um indivíduo não é igual ao outro. Mesmo no caso de gêmeos univitelinos, são dois indivíduos distintos, E essas características únicas de cada ser humano ou de cada ser, porque nós também podemos falar aí de manipulação em veterinária, isso acaba então sendo o fator decisivo para a escolha do produto manipulado. Entender e atender essas características que são individuais. Marco Fiaschetti, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Quero te agradecer pela entrevista extremamente esclarecedora sobre as farmácias de manipulação, ou seja, sobre a manipulação dos medicamentos. Eu agradeço a oportunidade e reitero aqui que as farmácias de manipulação são mais de 8.000 estabelecimentos em todo o país, está à disposição da sociedade para toda orientação e para a prestação dos seus serviços de manipulação. Muito boa tarde e uma boa semana a todos. Perfeito. Então, gente, eu acabei de conversar com o Marco Fiaschetti, que é farmacêutico pela Unesp, pós-graduado em Marketing e Negócios, especialista em Marketing no Varejo, mestre em Marketing Farmacêutico, articulista, palestrante, docente e consultor. E eu quero agradecer demais a participação de todos os nossos telespectadores.